A cada ano, milhares de pessoas desaparecem em nosso país. Apesar de possuirmos em atividade tecnologias de ponta, como o supercomputador da Receita Federal e o sistema de votação nas eleições mais eficiente do mundo, a triste realidade é que ainda não temos um sistema eficiente de banco de dados de desaparecidos a nível nacional, que unifique todos os estados da federação em tempo real e que contribua para solucionar este grave drama social. Dados inconsistentes, despreparo dos agentes públicos, falta de integração entre os diversos níveis de governo são apenas algumas das dificuldades que os parentes e familiares de desaparecidos enfrentam diariamente. No Clique Ligue, vamos conhecer como as novas tecnologias de comunicação e a sociedade civil organizada podem contribuir para diminuir o drama dos desaparecidos no Brasil. Para falar sobre essa busca incansável, contamos com a presença de Vera Lúcia Ranu, presidente da ONG Mães em Luta, mãe de Fabiana Renata Gonçalves, desaparecida em novembro de 1992, quando tinha 13 anos, e Sandra Moreno, idealizadora do projeto de lei de iniciativa popular pela pessoa desaparecida, e mãe de Ana Paula Moreno, desaparecida em outubro de 2009, aos 23 anos de idade. Via web participam também Luiz Antônio Ferreira da Silva, diretor do Laboratório de DNA Forense da Universidade Federal de Alagoas, e Kátia Dantas, antropóloga e diretora de Políticas Públicas para a América Latina e Caribe do Centro Internacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Eu queria convidar a Sandra Moreno para contar um pouco da iniciativa popular, da lei que você colocou na internet, de um abaixo-assinado para a iniciativa popular. Bem, na verdade, a ideia do projeto de lei de iniciativa popular nada mais é que são todas as portas fechadas, né? Tudo que nós encontramos de dificuldade, tudo que eu busquei, no caso, na hora do desaparecimento da minha filha, e que eu deveria ter ao meu favor, eu encontrei tudo fechado. Então, são essas portas fechadas que o projeto propõe abrir agora, no caso das pessoas desaparecidas. Que tipo de ações são? Né, porque, na verdade, nós não temos, por desaparecimento não ser crime, a polícia não investiga. Então, ela não tem a obrigatoriedade de investigar, por não ser crime. Nós não temos, o boletim de ocorrência, ele não tem a validade de um documento oficial. Então, para causas, para leis trabalhistas, para quebra de sigilo telefônico, para uma movimentação bancária, para você descobrir se a pessoa movimentou a conta, saiu, levou dinheiro, nada você funciona. Você pega o boletim de ocorrência, você senta na calçada e você chora, porque ele não serve para nada. A minha filha foi demitida da empresa por justa causa, por abandono de emprego, porque o boletim de ocorrência não quer dizer nada em lugar nenhum. Então, a gente precisa de que isso funcione. A gente precisa que a delegacia, que a polícia civil, que ela seja interligada. Ou seja, a polícia civil ela tem que ser polícia civil de A a Z. Ela não pode ser só em São Paulo, só no Paraná. Já visto que nem na minha cidade ela não funciona. Porque assim, eu registrei o boletim de ocorrência em Barueri, no sábado, no dia do desaparecimento. Na segunda-feira, no domingo, eu estive no DHPP em São Paulo. Na segunda-feira, quando eu estive na delegacia de Carapicuíba para saber alguma notícia sobre a minha filha, ninguém nem sabia do que eu estava falando. Eles não estão interligados. Porque não tinha nada no sistema. Nada interligado. Nada. Então, o que a gente quer não é mágica, é que o que já existe funcione. Isso não funciona, nada funciona. Somos órfãos de pai e mãe quando o assunto é pessoas desaparecidas. Certo. Eu queria convidar então a Vera Lúcia Ranu, presidente da Mães em Luta, para contar um pouco também da tua triste experiência com esse aparato todo que não está funcionando. Então, a minha filha, ela desapareceu no dia 12 de 11 de 92, e com 13 anos de idade, eu morava no bairro do Jaraguá nessa época, e como meus filhos não têm o hábito de sair de casa, logo que eu dei pela falta, eu já corri procurando e já fui também à delegacia. Lá fui informada que tinham que aguardar algumas horas, 24, 48. Naquela época a eleição também era em novembro, por isso a dificuldade maior ainda para você registrar um boletim. E eu, por ignorância até da situação, eu achava que eu levando a foto da minha filha lá,
avisando que a minha filha havia desaparecido, daria a foto e imediatamente seria distribuído para policiais que estavam na rua, para uma investigação, alguma coisa parecida. Para minha surpresa, não foi assim e demorei quase 5 dias para registrar o boletim de ocorrência. Nesse meio caminho todo, aí eu já fui procurando junto com a minha família, fui informada que um cadáver em óbito, ele tem só 72 horas para ser reconhecido e dado como indigente, é enterrado, sem que ninguém saiba, e comecei a ficar mais desesperada ainda. Passando alguns dias, eu voltei à delegacia e depois já estava num estresse total, depois de muita discussão, o delegado pegou e falou para o escrivão, o que essa mulher quer aqui de novo? Ah, ela larga que a filha desapareceu, eu já expliquei que é coisa de jovem, que deve estar com namorado, em algum motel, e algumas coisas assim que constrange muito a família, e é um procedimento que continua até hoje. Então faz o boletim para ela e manda embora, e pronto. Mas eu achava que só o boletim era o resultado, para mim servia. Mas realmente não foi assim. E mandou eu vir 10 dias depois. E eu ainda perguntei, o senhor vai fazer uma investigação? Eu moro numa região de muito mato, pode ter acontecido alguma coisa. Senhora, vai para casa que aqui a polícia sou eu. Tá bom, então vamos para casa. 10 dias depois, como minha filha não apareceu, eu voltei novamente na delegacia. E para minha surpresa, ele falou para mim assim, senhora, isso não é mais com a gente, a senhora tem que ir lá no DEIC, lá no DHPP, lá que é a Delegacia dos Desaparecidos. Então o senhor me instrui, eu vou até lá. E fui realmente no DEIC, na Delegacia dos Desaparecidos, que é no prédio do Palácio da Justiça, que é o DEIC. Chegando lá, ninguém sabia que eu estava falando. E eu confesso a você que, do jeito que eu fui tratada, até eu comecei a pôr a minha demência em discussão, porque ele me falou de um jeito que parecia que eu estava louca, que eu criei aquela situação, que do nada, aí eu, não tem nenhuma menina desaparecida aqui, não tem nenhum boletim de ocorrência, não tem nada, naquele tempo ainda não tinha a informatização que tem hoje, era só por via telex, mas não chegou nada aqui. Eu confesso que muito obrigada, senhor, mas quando eu cheguei na porta do elevador, peraí, alguma coisa está errada aqui, eu fiz um boletim de ocorrência. Então, eu voltei lá e falei, na época era o doutor Paulo de Tarso, falei, olha, o senhor está dizendo que não houve, mas eu tenho um boletim de ocorrência, aqui está. Aí ele pegou o boletim, senhora, mas esse telex não chegou aqui até agora. Agora, você imagina a situação de uma família. São 72 horas para você enterrar um indigente. Eu extrapolei todos os horários, os limites de tempo. Você entendeu? Já faziam mais de 15 dias que a minha filha estava desaparecida. Foi aí que eles foram fazer um novo boletim de ocorrência, com uma outra data, você entendeu? Uhum. A dificuldade, o pessoal despreparado, informações desencontradas, com tudo isso, só aumentou muito mais a angústia e o meu tempo de espera. Tanto é que vão fazer 21 anos que eu procuro minha filha. E hoje a senhora ensina as pessoas, além de continuar na sua busca, ensina as pessoas, por exemplo, a Lei 11.259, a Lei de Busca Imediata. Na verdade, não existe, nunca existiu uma lei que diz que tinha que esperar 12, 40, não existe. Era um procedimento. Deixa eu chamar nossos convidados, eu queria... A Kátia Dantas, diretora de Políticas Públicas para a América Latina e Caribe da ICEMEC. Kátia, o que mudou nesses últimos anos? Ou que está tudo igual? Algumas mudanças que nós tivemos incluem, por exemplo, a criação do cadastro, registro único, né, o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Tem essa lei que foi criada, embora seja exclusiva para crianças e adolescentes, né, obrigando... Como disse a Vera muito bem, nunca existiu uma lei mandando, era mais um procedimento, e isso não é um erro, entre aspas, né, só aqui do Brasil, é um fenômeno internacional, só que em muitos países tem sido adotada alguma legislação ou algum tipo de lei que obrigue a investigação imediata de casos de pessoas desaparecidas. E
pouca coisa em termos de política pública foi implementada no Brasil hoje em dia. Infelizmente, são muito pontuais os trabalhos de desaparecido. Nós temos trabalhos fantásticos como o de Alagoas, de São Paulo, de Minas, mas não há uma padronização desse procedimento, ainda há uma dependência muito grande da figura do delegado que está gerindo o caso. Então, nós encontramos delegacias que estão extremamente preparadas e que atendem, por exemplo, a família de uma maneira adequada, não criminalizando a família, não culpando a família, como foi o caso do que fizeram tanto com a Vera como com a Sandra. Mas há também delegacias em que esse procedimento continua a acontecer, em que ainda é exigido o prazo de 24 horas, embora a legislação não obrigue, que ainda há um pouco conhecimento da importância de investigar um caso de desaparecimento. Eu sempre falo que fala-se muito no Brasil na questão de combate ao tráfico, ainda mais agora, depois dessa novela que apareceu das 8 agora recente, um país que não trabalha com uma investigação adequada de desaparecidos, ela não vai ter uma investigação efetiva do tráfico, porque nenhuma família chega para a delegacia para dizer, olha, meu filho foi vítima de tráfico, ou meu marido, ou seja lá quem for. Muitas vezes a pessoa chega dizendo, olha, meu marido, esposo, seja lá quem for, foi trabalhar em outro lugar e eu perdi contato, eu não sei onde está, desapareceu. E o descaso com o desaparecido tem uma consequência, uma repercussão muito grande. Bacana, eu queria convidar o professor Luiz Antônio. Professor, como é que o senhor entrou nessa luta pelos desaparecidos? Eu entrei nessa luta porque realmente o problema do desaparecido é um problema grave, gravíssimo no Brasil. E eu vi tanto a senhora Sandra como a Vera Lúcia falando de familiares de desaparecidos, e esse eu acho que é o drama universal. É um problema danado esse no Brasil, né? Você não tem estrutura nenhuma, nem de busca, nem para identificação. E como eu trabalho com DNA há muitos anos, e nós vimos trabalhando nessa área de identificação de pessoas mortas através do DNA, eu tive a oportunidade de ir à Espanha e conhecer o banco de dados, que é o primeiro banco de dados de pessoas desaparecidas do mundo, que é o da Espanha, da Universidade de Granada, que é o primeiro banco civil. E me empolguei com isso, achei fantástico e tudo, e visitei outros países, já também, Estados Unidos, Chile, Croácia, para discutir essa parte do banco de dados. Eu vejo o seguinte, o banco de dados tem um encaixe social muito grande. Então é difícil você implementar uma política nacional para banco de dados num país como o Brasil. Pouco respeito ao cidadão, a direitos humanos, né? Em todas as faixas, é difícil. Então eu vejo com ceticismo essas leis, essa luta por leis, porque lei no Brasil nós temos demais. Eu acho que nós tínhamos, talvez uma saída fosse implementar bancos estaduais, quer dizer, integrados nacionalmente, mas estaduais. Estados que estivessem melhores aparelhados, com melhor estrutura social, iam implantando os seus bancos e esses bancos iam se integrando nacionalmente. Nós fizemos isso, nós junto com o Ministério da Justiça desenvolvemos um banco nacional para pessoas desaparecidas, mas nunca conseguimos implementar, por esse motivo que a Kátia falou, a senhora Sandra também, e a senhora Vera também falou. Então hoje nós temos um banco de dados que é um software para armazenar informações de pessoas desaparecidas, ele pode ser gerenciado e gerenciar informações nacionais, e seria para quê? Para armazenar as informações dos familiares, como no caso da senhora Santos, da senhora Vera, que é a pessoa desaparecida, então estaria ali armazenado o nome do desaparecido, características físicas e o nome dos parentes, para que essa informação nunca mais se perdesse. Só que o desaparecido, nós temos dois encaixes no desaparecido, né? O desaparecido ou está vivo, e que pode voltar algum dia ou não, ou está morto. Se o desaparecido está morto, nós temos que ter uma estratégia para identificá-lo. E aí entram os MLs, que é fundamental, sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Então, se o desaparecido está morto, os MLs, tem que haver participação dos MLs, e esses MLs têm que enviar os restos mortais de pessoas não identificadas para laboratórios de DNA, para fazer o perfil de DNA desses restos mortais, ossos ou tecidos, e serem esses perfis genéticos, as informações genéticas, comparado com o DNA de familiares de desaparecidos. Professor, nós vamos fazer eu vou ter que fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar na sequência com o seu raciocínio, tá bem? Ok. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já.